volta aqui com o programa onde você tem voz e tem vez. E o início desse bloco já é com ele, Sidney Oliveira, comandando a coluna Geração. Se liga, Geração! Olá, pessoal do Conexão. Já aconteceu com você alguma coisa inusitada? Aquilo que você não estava esperando. Você programou uma ida em algum lugar e aí você chegou lá, o lugar está fechado ou não é aquilo, as pessoas estavam programadas. E já aconteceu com você? A vida traz pra gente várias coisas que a gente pode colocar na categoria inusitada. Ou seja, você não planejou, você não imaginava, nem tinha concebido isso. E ela às vezes traz essas coisas e a gente não recebe muito bem. Quando é inusitado, a gente costuma dizer, não era o que eu estava esperando, não era o que eu queria. Normalmente, o inusitado nos incomoda um pouco. E eu queria dar uma sugestão para você. Sabe quando acontece algo que você não estava esperando? Pois é, diante do inusitado, a melhor coisa que você pode fazer é experimentar fazer algo inesperado. Ou seja, você está diante de uma situação e em vez de você reagir apenas da maneira que você sempre reagiu, da forma esperada, você pode aproveitar a oportunidade diante de algo que você não esperava, fazer também algo inusitado. Isso vai trazer para você conhecimento, isso vai trazer para você novas experiências, vai trazer para você alguns conhecimentos diferentes e vai te ajudar muito na sua maturidade, no seu crescimento. Normalmente, a gente, quando faz algo inusitado na nossa vida, a gente experimenta emoções novas, a gente experimenta realidades novas e a gente descobre coisas que nós não sabíamos que estavam dentro da gente. Já aconteceu com você de falar, nossa, eu não sabia que eu era capaz? De repente, você está descobrindo que tem um talento só porque você se expôs de maneira inesperada a algo inusitado. Então vem a minha recomendação. Você vai ser surpreendido pela vida em várias circunstâncias. De vez em quando alguém vai te apresentar uma situação, inclusive, desconfortável. Nessa hora você pode fazer uma coisa diferente, algo que você nunca experimentou antes. Experimente, vai ser bem legal. Encontramos na rede social. Isso é esperado, mas faça algo inesperado. Mande uma mensagem para mim, tá bom? Meus endereços estão aí. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Sidney. Lá no nosso Facebook, o Se Liga Geração tá lá para você baixar, para você compartilhar, para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Esse é o nosso Facebook, tá? Dá uma curtida, compartilha a nossa página e vai interagindo com a gente lá também, que a gente está conversando com você pelas redes sociais também, beleza? Voltando aqui para a nossa discussão, o tempo passa, ainda tem música com a Laura, e se a gente não colocar essa música, cabeças vão rolar aqui no Conexão, né? Porque o que importa hoje aqui no Chapolin é a Laura Moreno. Que isso, gente. Não, nós já tivemos aí a demonstração musical do Chapolin. Já, né? A galera tá mandando muita mensagem. Se precisar, eu posso tocar a última música. É, né? Isso aí. Muito bem, muito bem. Laura, você tem alguns desafios ali no Hemisfério Norte. Você já colocou aqui pra gente no comecinho do programa que você mora nos Estados Unidos, o seu esposo é um teólogo, vocês estão super engajados, envolvidos em projetos na comunidade adventista. E chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante, você até falou em off aqui, olha, realmente há problemas nesse sentido, e eu acompanho, que é a tal da diversidade de ideias dentro de uma comunidade, ou seja, conflito de gerações, vai, dentro de uma comunidade cristã. Como lidar com isso? Olha, antes de eu casar, quando eu contei para uma pessoa que eu ia casar, essa pessoa me perguntou assim, você vai casar? Que legal! Só tenho uma pergunta para você. Quanto você está disposta a ceder? Entre no casamento com isso em mente. E na igreja é a mesma coisa. A gente vive com um monte de gente diferente da gente, que acredita nas mesmas coisas, mas enfim, vem de famílias diferentes, tem histórias diferentes, estão ali no mesmo lugar, tem vontades diferentes, temperamentos e gerações, como você falou. Mas nisso tudo, a gente tem que sempre agir com amor, sabe? É incrível que você comentou aí que às vezes a menina, alguém deixou um comentário dizendo que foi confrontado e às vezes a gente é agressivo. Às vezes quando a gente quer defender algo ou quer, enfim, levantar uma bandeira, a gente acaba sendo meio agressivo, assim. E a gente tem que lembrar que
igreja, o propósito da igreja é representar o amor de Cristo nessa terra, acima de tudo, de tudo, de tudo. Então, assim, principalmente com essa questão de gerações, nos Estados Unidos, que é onde eu moro, existe uma linha divisória muito grande entre a religiosidade entre as pessoas que são mais idosas, mais velhas e as pessoas jovens. E, às vezes, em função disso, isso cria uma guerra. Porque cada um quer provar o seu ponto, sabe? E a igreja acaba sendo o palco para essa guerra. E isso não é o propósito de a gente fazer a igreja. Eu já presenciei muitas coisas assim, principalmente com a questão de música, às vezes de horário, sabe? De programações ou de... Enfim, milhares de coisas. Dá para ter essa guerra em qualquer aspecto de igreja que a gente possa mencionar aqui. Mas, em tudo, o amor. 2, quanto você está disposto a ceder? Porque, para mim, se a gente vai lidar com amor e vai saber que a gente vai estar lidando com pessoas diferentes, a gente tem que estar disposto a ceder. Por exemplo, o meu gosto musical, a maneira com que eu me sinto mais próxima de Deus e sinto o Espírito Santo falando comigo, pode não ser a música que você gosta. E aí? Quando você for fazer o louvor, por exemplo, eu vou simplesmente sair da igreja e não ouvir? Não. Entendeu? Tem esse tipo... A gente precisa aprender a lidar com as diferenças. E é isso que eu digo. Às vezes a gente quer pregar, mas a gente não está afim de lidar com quem é diferente. E aguentar, engolir mesmo, entendeu? Empatia não é algo vivenciado, aprendido. E relacionamento a longo prazo é isso. A gente tem que engolir algumas coisas, sabe? Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. A gente, claro, não vai comprometer aquilo que é lei, aquilo que é doutrina, enfim. Exato. Mas a gente tem que realmente ter essa paciência, ser assim, ter o coração aberto, sabe? Tudo bem, tirar as coisas por menos. E essas guerras seriam bem menores, eu acho, se a gente tivesse isso em mente. Mas na hora o sangue some. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ou você tá certo ou você é feliz. Você tem que escolher uma das duas. Não dá para ser os dois, porque você tem gente que se coloca numa posição assim, não, eu estou aqui para ensinar e pronto, acabou. Eu não tenho nada para aprender. E às vezes eu insisto nessa questão, porque às vezes a gente subestima o outro, né? Não, porque você não conhece tanto da Bíblia como eu e tal, e aí você não tem muita coisa para me ensinar. Tem. Você às vezes pode ser reapresentado para Deus por aquela pessoa ali, que você acha que não tem nada para te ensinar. Exato. E a gente tem que ter a consciência também que dentro da igreja ou de uma comunidade que você frequente, enfim, sempre vai ter a pessoa que não está afim de te ajudar, entendeu? Sim. Que não quer, ela simplesmente não quer. Às vezes ela tem coisas no coração, tem amarguras, enfim, você não sabe, entendeu? E nenhum tipo de comportamento dessa natureza tem que incitar na gente o mesmo tipo de comportamento. Claro. E é isso que mais acontece. Às vezes, quando você é confrontado, você quer... Olha, tá bom, não vou nem me relacionar com essa pessoa, deixa pra lá, doe, tchau. E não, a gente tem que ter esses relacionamentos, mas com amor, com paciência e, enfim, aguentando às vezes, entendeu? Agora, em cima do que você falou, Laura, até dar um gancho pra gente falar rapidinho, abordar a questão da secularização, porque muitas vezes a secularização escandaliza e nesse processo de aceitação, a secularização ela vem junto, né? Como que a gente pode lidar com ela? Olha, é incrível porque, assim, às vezes a gente tem igrejas, mas as igrejas, elas querem atrair as pessoas, mas as pessoas vêm e elas simplesmente não têm para onde ir dentro do nosso ambiente. A gente quer moldá-las, né, de acordo porque, com... assim, o mundo fora desse mundo religioso é outro mundo, entendeu? Então, para quem vem de fora, não tem nada a ver com religião, com nada. A hora que ela entra numa igreja, as coisas assim mais triviais fazem diferença. Por exemplo, ela entra num lugar, as fotos na parede, as flores, tudo isso faz com que a pessoa se sinta mais abraçada ou menos. E na maioria dos casos, elas se sentem menos. Exato. Porque aquilo não tem nada a ver com a realidade dela. O que está nas fotos? Qual é o tipo da decoração? Como que as pessoas se vestem? Tudo isso faz com que a pessoa se sinta desconfortável às vezes e nunca mais queira voltar. Não se sente incluída, né? Porque é outro mundo. Então, assim, secularização, a gente quer alcançar, então a gente tem que ter uma linguagem, tem que ter ajustes, assim, que pequenos que sejam, sabe? Para que o ambiente, por si só, já seja assim, olha, a gente quer que você se sinta bem-vindo, entendeu? E aí depois, aos poucos, a mensagem, enfim, vai entrando e penetrando a pessoa. Mas, tipo, às vezes, assim, o ambiente já
Tira a pessoa. E a gente A pessoa se mesmo. sente excluída, né? Eu quero aproveitar até mandar um abraço para um cara super especial, dois. O pastor Felipe Tonasso e o Fabiano Mendes, da Nova Semente, que eles trabalham um pouco esse lado, né? Tornar um ambiente que tenha pelo menos, nada que escandalize o restante dos membros, Exato. mas que tenha pelo menos algo que identifique, e essa pessoa chegue lá, ela fala assim, olha, eu acho que isso aqui tem um pouco a ver do meu mundo, eu acho que eu faço parte dessa comunidade. Exatamente, entendeu? exatamente. E isso que é a gente entender, assim, o mundo, a secularização e aprender a ter uma linguagem que, enfim, fale com essas pessoas, porque não adianta a gente falar em outra língua, a pessoa não entende. Exatamente. Bom, Conexão te deixa várias dicas, várias estratégias para você refletir, para você, quem sabe, até pesquisar mais, né? A gente está dando aqui, tá anotando aí as dicas, tudo bem, isso é legal, mas é legal você também estudar, você procurar, para você entender mais. E é claro, se relacionar com as pessoas é uma habilidade. E, aliás, é uma habilidade adquirida, tá bom? Então, se você é uma pessoa, eu sou tímido e tal, tudo bem, né? Não tem problema, né? Mas você, mesmo sendo tímido, você pode ser simpático. Você sabia disso? Uma pessoa simpática, ela não é só aquela que é popular. E essa é a melhor pergunta que você já fez aqui no Conexão, boa, Bia. né? Boa, né? Então, eu tô aprendendo isso, porque, de fato, às vezes a gente coloca um estereótipo na pessoa que é tímida de que ela não pode ser simpática. E ela é. Ela é simpática, porque simpatia tem a ver com uma ligação que você faz com as pessoas. Você pode fazer isso com um sorriso, um olhar, uma abertura, assim como a Laura colocou aqui pra gente. Sublinha isso aí, né? Sublinha. Você fazer isso? Mais ou menos assim, dá um take aqui, minha simpatia, entendeu? É simpatia. Mas você não é tímido. Você não é tímido. Não é simpatia, é modéstia, chamaria modéstia. Modéstia cristã, obrigado. Então faz o seguinte, eu vou passar ali, ó. Pega um take, um perfil dos dois aqui, Marquinhos e Sidão. Esses aqui são simpáticos. Quer pessoas mais simpáticas que esses dois aí, Bia? Aqui, ó, simpatia São pura. tímidos, mas simpáticos. Simpáticos, é isso aí. Não é, e uma Marquinhos? pessoa também que é tímida, não sei se é muito, mas ele diz que é o pastor Marcelo. Esse mas é uma é pessoa muito simpático. extremamente Demais. simpática. E ele sempre entra aqui para dar a opinião dele sobre o tema do Conexão. Roda o VT. Tudo bom, pessoal? Eu fico contente de receber vocês aqui mais uma vez na minha casa, aqui em São Carlos. Tá caindo uma chuvona aqui, eu não sei se vocês conseguem ouvir os barulhos aí dos trovões, da chuva. Enfim, não é nada que atrapalhe esse nosso bate-papo aqui agora, nesse momento, no programa Conexão Jovem. Uma das coisas que eu considero um dos principais sinais de maturidade de alguém é quando essa pessoa consegue entender a vida a partir das motivações, do referencial, do sentimento, da experiência de outra pessoa. É muito fácil você criar suas definições de mundo, é muito fácil você levar em consideração tudo o que acontece com você e com as pessoas à sua volta, partindo do ponto de vista das suas próprias convicções, dos seus valores, das suas experiências. Afinal de contas, é assim que todo mundo vive. Mas você abrir mão da sua maneira de entender, de sentir, de processar as coisas, para tentar compreender como o outro consegue viver, sentir e realizar, experimentar as coisas que acontecem com ele, ou a forma dele entender a vida, isso é muito difícil, isso demanda de nós realmente o que eu disse aqui, uma maturidade muito grande, ou um senso de espiritualidade muito bem desenvolvido. Isso, no meu ponto de vista, está embutido na essência do que é o verdadeiro evangelismo. É você comunicar as boas novas, é você comunicar o Evangelho de Jesus, é você levar a palavra a partir do ponto de vista de como o outro vai receber isso. O apóstolo Paulo, escrevendo na Bíblia, falando sobre como ele compartilhava Jesus com as pessoas, ele dizia o seguinte: eu me fiz de tudo para com todos. Me fiz de judeu para com judeu, me fiz de gentil para com gentil, eu me coloquei debaixo da lei para aqueles que estavam debaixo da lei, eu me fiz de tudo para com todos. Isso é muito difícil, isso é muito fácil de falar, mas é muito complicado você conseguir abrir mão dos seus valores mais intrínsecos para você poder tentar sentir como a outra pessoa sente, tentar perceber como que uma determinada declaração, um determinado pensamento, um determinado valor vai ser recebido numa outra cultura. Aquilo que para mim é muito claro, aquilo que para mim é muito fácil, para o outro não é tão claro e tão fácil assim. Esse tipo de diferença acontece até mesmo dentro da nossa própria realidade cultural aqui. Agora imagina você tentar comunicar as boas novas do Evangelho de Jesus para uma pessoa de uma cultura
cultura diferente, que vive numa realidade econômica diferente, que tem uma formação social diferente. Isso é muito difícil. Por isso que realmente o evangelismo é um dom. É muito complicado. Há pessoas que têm o dom da missão, os missionários. Mas você não precisa atravessar o mundo, ir de outro lado do extremo do planeta Terra para você poder desenvolver isso na sua vida. Peça para Deus para te sensibilizar. Peça para Ele colocar em você o mesmo espírito que houve em Jesus, que abriu mão de si mesmo e se tornou um como nós. Eu tenho certeza que você vai sentir prazer em fazer diferença na vida de outras pessoas também. Muito bem, tá certo. Pastor Marcelo Rezende sempre passa por aqui. Lá no nosso Facebook você encontra ele para assistir quantas vezes você quiser também. Final Acabou, de mais Bia. um Conexão, infelizmente. E a minha teoria de que eu sou uma pessoa muito simpática tá aqui, ó. A galera que pedala comigo já estão parados para assistir o programa. Aqui, final de Copa do Mundo. Quero mandar um abraço rapidinho aqui, ó. O Douglas, o cara que cuida da minha bike, Marcão, o atleta paralímpico, o Lauro, Bonafé, todo mundo conectado Marcão, aqui, eu tô encontrando Claudina. ele quando eu vou dar umas corridas Você tá lá. encontrando com o Marcão? Ele Pô. não sabe, mas eu encontro Você vê ele lá, né? Um dia para e fala com ele, é gente Legal, boa. muito bom. Beleza? Muito Um abraço para toda a galera que tá assistindo a gente aí. Bia, e até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Obrigada pela sua participação. Laura, obrigada mais uma vez. É um prazer, eu que agradeço. Só que assim, a gente sai daqui do ao vivo, mas tem live com Laura Morena ainda cantando um pouquinho pra gente, conversando rapidinho, tá bom? Então entra lá, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Tem live agora pra você lá na nossa página, beleza? Pra gente interagir lá também. Mas final de conexão com música da Laura. Vamos lá. Se você já não pode ver por detrás dessas lágrimas, se você já perdeu a fé e o que tem já não satisfaz alguém, bem aí à espera de um pedido seu, alguém a ouvir, mesmo antes de